gente! Vem chegando! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para a gente falar um pouquinho mais sobre qualidade analítica. Vocês me ouvem bem? Manda um joinha para mim se estiver tudo em ordem. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal que já vem acompanhando as lives de qualidade analítica durante essas semanas. E para o pessoal novo que está chegando hoje para a gente conversar sobre controle de dados e gestão de informação, que a gente tem um convidado mais do que especial, né, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então sejam muito bem-vindos. E nesse start, hoje eu precisei mudar um pouquinho de lugar, que em casa não ia ter energia, então vim matar a saudade aqui no escritório. E aí me deu um apertinho no coração, porque eu cheguei aqui e a gente tinha todos os caderninhos que a gente mandou fazer, como esse, para os nossos clientes. Então aguardem, que logo mais vocês vão receber um como esse, todo lindo. Assim que calmar um pouco todo esse caos aí que a gente tá passando, né? Bom, então acho que deu tempo aí do pessoal ir entrando pra gente conversar. Eu vou buscar o Vitor aqui para conversar um pouquinho com a gente. Já achei. A gente já fez até um teste antes, né? Deixa eu colocar ele aqui pra gente bater esse papo de hoje. Sejam muito bem-vindos. O pessoal vem chegando nessa quarta-feira à noite. Olá! Cheguei. Tudo bem? Tudo bem contigo? Nossa, tudo jóia, viu? Tudo Eu vi teus maravilha. caderninhos aí. Não, fica tranquila que vai usar. Não, com certeza. Vão ficar aqui Vai usar muito. guardadinhos para esse pessoal todo especial que a gente tem uma parceria assim sem fim nos nossos trabalhos aqui. Logo mais a gente começa a Perfeito. disparar eles. Né, com certeza, com certeza. Legal. Vitor, primeiro eu quero agradecer você ter aceito o convite de estar aqui com a gente essa noite, para a gente levar um pouquinho mais de informação para um assunto que eu até particularmente julgo bem novo para o pessoal do laboratório participar, né? Em colocar isso dentro dos laboratórios, que é toda essa parte de controle de dados e gestão de informação, que nessa revisão nova da 17 veio muito forte, né? Então, só para dar uma introduzida para quem não te conhece, então o Vitor ele é professor lá na USP também, junto com o Igor, que esteve com a gente nas lives passadas, né? E, gente, acreditem, ele trabalha com química, com computação e com qualidade. É fantástico, né? Não poderia ser ninguém melhor para falar sobre esse assunto. Então, muito obrigada novamente. Vamos levar um pouquinho dessa informação para o pessoal poder se preparar cada vez mais ali no laboratório, né? Entender quais são as nuances, o que realmente é muito importante, que não pode falhar. E para a gente dar uma direcionada no nosso bate-papo, que a gente fez até uma prévia, né, Vitor? E a gente tem Aham. informação assim para mais de metro, né? Do jeito que a gente O brinca. O Instagram ele deixa o quê? 5 horas, não é isso? Ah, sim. Para a gente está liberado 5 horas. Brincadeira. Mas aí a gente fez uma prévia, né, para a gente alinhar alguns pontos que são importantes e a Uhum. gente viu que tem muito assunto. Então, a gente puxou aqui 5 perguntinhas relacionadas a esse assunto para a gente começar um bate-papo. Aí, conforme o pessoal for interagindo com a gente, se o pessoal gostar aí desse bate-papo, a gente pode marcar uma próxima etapa e assim por diante, tá? Então, não sei se você Perfeito, quiser perfeito. se apresentar também, fica à vontade. Ah, mas você já fez toda a apresentação completinha de mim. Obrigado. Eu quero... Agradeço. Ah, que bom, fico muito feliz de você ter aceito o Antes de mais nada, convite. eu também quero agradecer esse convite maravilhoso. Tati, esse é o grande problema. Eu adoro falar de computador. Quem me conhece sabe disso.
né? Uhum. Então, falar de computador para mim, assim, é como eu falei, realmente 5 horas é pouco, tá? Mas ok, vamos tentar focar, né, para a gente não perder muita coisa, né? Legal. Esse assunto eu acho bem interessante, porque a gente pensa, né, e conhece o computador, né, como se fosse um equipamento à parte no laboratório, como se fosse um equipamento à parte. É o computador. Por quê? Porque ele está na nossa casa. E a Uhum. gente age com o computador como se realmente ele fosse, sei lá, algo aquém do laboratório. Mas ele é extremamente importante, não pelo que ele faz, mas pelo cuidado que nós devemos ter com ele. Uhum. Quer Exato. ver? Uma perguntinha bem simples aí para o pessoal aí já começar a responder. Quem já perdeu algum dado, né, não esquece laboratório, em casa, né, perdeu uma foto, perdeu um arquivo, perdeu alguma coisa. Gente, eu acho que todo mundo, né, Uhum. todo mundo já perdeu algum arquivo, alguma coisa. E às vezes é problema de informação, às vezes é um problema de controle. Agora, quando isso a gente transporta isso para o laboratório, pô, isso é um outro nível. Por isso que o sistema de gestão hoje ele fica tão focado, né, em você controlar esse dado eletrônico. Porque antes no papel, você via o papel, você colocava no armário, você guardava, travava, ok. Né? Uhum. Agora, Exato. hoje não é mais isso. E eu acho que foi com essa evolução mesmo que veio essa exigência tão forte, né, na 17025, que até vem muito de encontro com a primeira questão que a gente fez na enquete, que eu acho que é onde a gente mais sente o uso do computador é quando a gente coloca um software no laboratório, né? Sim. E hoje o software que a gente tem de maior incidência nos laboratórios são os famosos Leans, né? Que é de Uhum. gerenciamento de laboratório. E 50% hoje dos laboratórios já utilizam, né? Sim. Então, das respostas que a gente teve ali, 50% já utiliza software, já teve o contato com esse tipo de software nos laboratórios. E metade ainda não. E Uhum. aí, eu lembro até que você me mostrou, né, a pesquisa que vocês fizeram, que eu queria até que você deixasse para o pessoal relacionado a esse assunto, que tem até uma página da USP, né, que Sim, eu tem a vou deixar, vou pesquisa. passar para vocês depois. É um link bem bacana. Na Uhum, verdade, isso surgiu exatamente dessa mesma preocupação. Né? Todo mundo falava, olha, começa a surgir, isso aliás é até descrito na BPL, né? Pessoal, olha, a antiga BPL, os termos mais antigos, a versão mais antiga da BPL, eu lembro até hoje da frase, ela começa assim, considerando que hoje está sendo utilizados muitos os computadores em laboratórios. Isso foi em 92 quando ela começou. Né? Quer uhum, dizer, hoje você não imagina um laboratório sem um computador. Tá? exato. Uhum, uhum, Agora, um fato interessante da sua enquete com a pesquisa que nós fizemos, né? Então nós falamos assim, olha, vamos fazer uma pesquisa agora para entender como é que esse uso no laboratório, tá? Como é que os laboratórios, com um sistema de gestão de qualidade implantado em implantação, ou buscando a implantação, ou buscando a acreditação, a certificação, o reconhecimento, então nós estamos falando 9001 e tal, vamos ver como é que está esse cenário. Então a gente precisava caracterizar. Falei, ok, quem tá, assim, o que o pessoal está usando? Está usando links. Né? Links, uhum, vários laboratórios usam. E aí nós falamos, olha, como você falou, 50% na tua enquete, né, usa links. uhum, Coincidentemente, o número bateu. Porque nessa pesquisa, nesse link que eu vou deixar para vocês, tá, é o trabalho da Cássia Watanabe, ela é uma aluna, ela fez iniciação e agora ela está fazendo mestrado. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor a continuação. uhum. Mas esse trabalho dela coincidiu exatamente nessa resposta. Acho que na sua enquete deu 52%, não, 48%, Exato. né? Uhum, O nosso deu 53%. Olha que valor próximo é. que usa o Lins. Mas a Exatamente. gente. Está bem difundido, né? Legal, então a gente já está caracterizando o mercado. Mas aí nós Uhum, fizemos uma outra pergunta, tá? Nessa pesquisa, e é bem legal. E a pesquisa é: ok, quem não usa Lins? Você usa algum outro software? E aí você começa a ver que o mercado tem alguns softwares separados. Olha, eu tenho um de tem. controle de documento, eu tenho um Uhum, de controle de auditoria, né?
Eu tenho um controle estatístico, é onde entra validação, incerteza, carta de controle, que aí entra o nosso, que é o Confilab. Né, Uhum. claro. Então entra o nosso. Então tem muita gente usando, tem gente usando controle de treinamento. Então, ainda assim, né? Então olha só, então nós temos Leans, e quem não usa, ainda assim tem outros softwares acessórios. Legal. Exato. Que se Então, beleza. complementam, né? Então, existe a característica e focam em partes importantes da minha gestão da qualidade. Ou seja, Uhum. os computadores e os softwares podem afetar a gestão da qualidade, podem afetar o meu resultado analítico. Sim, com certeza. Tá? Então Uhum. tá. Então aí entra aquela questão. Vamos controlar? A 17.025 fala isso. A Uhum. PPL fala isso. E outras normas acabam levando para isso também. Tá? Como é que Uhum. nós vamos fazer esse controle? Tá? Aí Exato. acho que é aí que começa a cair a nossa ficha. Pô, e agora? Como é que eu valido esse negócio? Como você falou Exato. lá no 711, né? Uhum. Uhum. Porque a gente tem muito disso. A gente sabe de uma obrigatoriedade e de uma importância de que um software ele tem que ter esse controle, ele tem que ser validado. Mas aí a gente entra na famosa pergunta: como que eu faço um processo de validação de software? Quais softwares eu preciso realmente fazer a validação? E aí a gente colocou a perguntinha, né? Se alguém já tinha participado de um processo de Uhum. validação de software, né? E aí 77% não. Nunca participei de um processo de validação de software. E aí eu acho que vem muito nesse como. Porque às vezes a gente sabe que tem que fazer, né? Tem que fazer, é Uhum. obrigatório, é importante, mas como? Como que eu faço? Quais que realmente eu tenho que fazer? Quais que eu tenho que validar? Eu acho que ainda tem uma mística muito grande em volta disso, né? E é porque o assunto está no ponto tríplice, como você falou, né? Uhum. Você tem que saber de computação, você tem que saber de gestão de qualidade e você tem que saber do seu laboratório, para saber como os softwares, os equipamentos vão afetar no teu laboratório. Aí tem um louco aí que começa a fazer essas coisas assim, né? Que Né? trabalha Alguém que nesses três assim. pensa nisso, né? Mas aí é que tá. Se a gente pensar só na validação, tá? E eu aconselho quem quiser dar uma olhada nesse trabalho, que ele é bem bacana, porque a gente foi seguindo um roteiro. A primeira parte, como eu falei para você, foi caracterizar isso. E aí a Uhum. gente chegou à conclusão que não basta só você validar o software. Depende de onde você vai utilizar esse software. Quer ver? Vamos de novo sair do laboratório, para a gente pensar na rotina do dia a dia. Já que a gente não considera ele como equipamento que a gente usa no nosso dia a dia, quem que não pega o notebook e não coloca no colo? Todo Quem? mundo coloca, né? No inverno ainda, que ele fica mais quentinho, assim, esquenta a perna, né? Né? Por que ele esquenta? Porque a gente está tampando a entrada e saída de ar dele, né? Com Uhum. isso, o que acontece? Você começa a elevar a temperatura interna. Se você começa a elevar a temperatura interna, ele começa a travar, ele começa a dar problema, ele vai dar tela azul, ele pode chegar até queimar. Legal. Uhum. Beleza. Vamos transportar isso para o laboratório. E agora? Se você não tiver as condições da sua máquina para controlar ela, se você não tiver um processo de manutenção preventiva dessa tua máquina, de estar preparado o que vai acontecer com ela, muito provavelmente vai acontecer o que nós falamos lá no começo. Você vai perder o dado, não vai? Você vai Uhum. perder informação, você vai perder HD, né? Olha, está fazendo um barulhinho estranho, meu computador está fazendo tique, 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 tique. Meu, corre, o teu HD está perdendo, como fala, ele está gravando lá em cima, lá, ele tem algum erro de setor que ele está travando lá e ele vai isso propagar e você vai perder tudo, tudo. Uhum. Tá? Uhum. Quando você Então, não mais questões mais precisar e básicas. menos esperar. Tati, chegou a hora da gente falar daquela questão do Windows para o pessoal ou não? Ai, podemos falar? Porque assim, ó, pelo que a Sim. gente vai traduzindo, né? Então, quando É. a gente vai colocar um processo da 17 no laboratório, a gente precisa olhar para os computadores como equipamentos. Os mesmos cuidados que a gente tem com o equipamento, de fazer programação de calibração, preventiva e tudo mais,
o computador e o software, ele entra nesse mesmo requisito de preocupação, né, de atenção. E aí pode contar a surpresa do Windows. Então vamos lá então. Nós fizemos uma pesquisa ainda caracterizando, mas agora já caracterizando o sistema, já pensando no requisito de segurança. Tá? Fizemos uma pergunta bem simples. Né? Qual que é o teu sistema operacional? Tá? Olha só. 44,9% respondeu Windows 10. Tá? Com o último sistema. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. 35%, 35%, tem o Windows 7. 35%, mais de um terço dos computadores estão rodando Windows 7. 6% rodando Windows XP nos laboratórios. Tá? E 11,22% rodando Windows 8. Aqui. Aí nós entramos na seguinte questão. O pessoal vai me fazer a pergunta, mas eu sou obrigado a comprar o sistema operacional? O Vitor trabalha para a Microsoft e está querendo vender o Windows? Não, não é isso. Né? Tudo tem um ciclo de vida. Tá? Tudo tem um ciclo de vida. E o software tem ciclo de vidas. Tá? Windows 7, um terço dos laboratórios utilizam. O Windows 7, ele parou de ter suporte estendido dia 14 de janeiro desse ano. O que isso significa? Significa que a Microsoft não está liberando mais patches de correção e patches de segurança. O que é isso? São as instalações, as atualizações que vão continuar, né, dando segurança para o teu dado que está lá dentro do seu computador, tá? E simplesmente ela parou. Por quê? Porque esse é o ciclo de vida. Acabou. Teoricamente, você já teria que ter migrado com o Windows 8. E depois com o Windows 8.1. Que, por sinal, né, o Windows 8.1 perdeu agora, dia 9 de janeiro de 2018. Em 2023, acaba tudo também, tudo do 8.1. Né? E algumas versões do Windows 10 também já perderam esse suporte. Então, olha o perigo que o dado do seu laboratório está correndo. Você não tem mais atualização de segurança. Tá? Eu costumo dizer, você pega um Fusca. Tá? Vamos pegar um Fusca. Vamos pensar que o teu motor, você vai lá, olha, o motor tá bom aqui, mas eu consigo, sei lá, colocar um turbo. Eu consigo aumentar, sei lá, diminuir aqui as marchas, aqui o tempo entre as marchas. E assim por diante. Legal. Vou tirar o máximo desse Fusca, mas vai chegar uma hora que aquele Fusca não vou conseguir mais desempenho, não vou conseguir mais segurança. Eu não vou ter como colocar um airbag nele. Para isso, o que eu vou ter que ter? A próxima versão do Fusca, ou um outro carro mais novo, que tenha essas características e essa capacidade de atualização. Para quê? Para que o meu dado fique guardado de forma segura, de forma preventiva. Não, acho que esse é um dado muito importante. Aí faz aquela que a gente conversou na prévia, né? Dá uma olhadinha depois nas suas configurações, dá uma olhadinha qual Windows você está usando, né? Que versão que Vê a ele tá. atualização, se você Dá uma, atualiza, né? dá uma olhadinha na atualização, você não está devendo. Então, exato. Né? Uhum. E a gente tem um outro porém, né? Você chega assim e fala, não, mas quando você faz a atualização do seu sistema operacional? Tem gente que colocou diário, tem gente que colocou manual, tem gente que coloca, desconhece. Né? Realmente, não é... Eu acho que aqui abre, com a sua permissão, eu vou abrir um parênteses, né? E fazer uma pergunta, né, para que eu possa responder. Às vezes a gente pensa, pô, Vitor, mas de quem que é a culpa disso? É do laboratório? É do avaliador que não está cobrando? De quem é esta culpa? De ninguém, gente. De ninguém? É falta de conhecimento, porque nós estamos ainda caminhando nisso. Tá? Se você pegar a DPL, ela é extremamente exigente, ela é muito mais. Eu olho aquilo lá e falo, não. Né?
Um cara que trabalha com informática, aquilo é demais, né? Ok, mas você tem que ter uma forma de controle. Você também não pode falar, ah, não, beleza. Né? Como um pessoal aqui que, na pesquisa, falou, olha, 3% falou que usa o Windows craqueado, ou seja, o Windows pirata, o Windows modificado. Então, a gente precisa o quê? Treinar o pessoal, dar consultoria nessa área, trazer essa informação, criar guias, criar manuais, tá? Para que você faça da maneira correta. Não adianta você colocar um software, né, se ele não for validado, se ele não tiver os seus devidos controles, né, e aí a gente entra naquela questão, mas como é que eu valido, né, que você me fez essa questão, Isso. né? Que eu achei até Realmente, bacana quando a gente estava conversando, que você colocou até duas opções, né? De um processo de validação da caixa branca, da caixa preta. sim. O que acontece é o seguinte: primeiro a gente tem que classificar o seguinte: eu tenho realmente um software ou eu tenho uma planilha? Porque o software é um roteiro, planilha eletrônica é outra. Não estou nem falando se é Excel, Minitab, R, o que for. Estou falando software é software, né? O que a gente vê no mercado, às vezes, é que tem um monte de software aí que fala que é software e, na verdade, é uma planilha do Excel com umas funções a mais, tá? Não é isso. Por exemplo, eu não posso falar, obviamente, não é ético falar dos outros, mas vamos falar do software nosso, tá? São 5 linguagens de programação que nós utilizamos. Beleza. Como é que eu valido esse software? Tá? Então, nós trouxemos esse trabalho para a nossa empresa. Nós trouxemos essa questão para a nossa empresa. Então, nós vamos validar. Tinha duas formas. Quando você tem um software e não uma planilha, tem dois testes, que chama caixa branca ou caixa preta. O que a caixa branca é? Caixa branca é porque ela é transparente. Então, você está vendo o código, então você vai avaliar o teu código. Toda vez que você tiver uma tomada de decisão, você vai verificar se aquela tomada de decisão funciona. Toda vez que você tiver um armazenamento, você vai verificar se ele funciona. Legal. Só que isso é muito do cara de TI. Né? E às vezes você cria uma ferramenta, como nós criamos, validação de método, onde você tem um monte de cálculo, um monte de resultado, né? E um monte de tomada de decisão que o cara não vai saber qual o resultado correto. Você precisa de alguém realmente que entenda disso. Então nós optamos pelo teste funcional com caixa preta. Então, e esse é o mais legal para os laboratórios também. Você faz o quê? Você tem o teu processo, você tem o teu programa, você vai começar a particionar ele em pequenas caixas ou em pequenos pontos de saída, vamos assim dizer. Tá? Então vamos lá. No caso de validação, você tem uma parte lá que você faz a precisão do teu método. Tá? Você vai colocar os níveis de repetição, os níveis de concentração que você tem e o número de replicadas. Essa é a tua entrada. Beleza. Você coloca no programa e ele vai jogar uns números para você. Não é? Ele vai te jogar o resultado final. Beleza. Você não quer saber o que aconteceu lá dentro. Por que você não quer saber? Porque se o resultado estiver dando correto, significa que o processo lá interno foi correto. Tá, ok. Né? Então, o que você faz? Sim, você testa com essas entradas no outro meio. Como é que é isso? Sei lá, você pode fazer o cálculo na mão, você pode usar uma calculadora, né? Você pode usar uma planilha que você já tem, ou vice-versa. Você pode usar o software para validar a planilha. Né? Olha que bacana. Né? Então, quer dizer, você precisa comparar o teu resultado com outro. O que nós fizemos no nosso caso? Tá? Nós pegamos os maiores conhecedores aí da área de química analítica, nós pegamos Skug, Miller, Konieska, nós pegamos vários desses autores, onde eles tinham exemplos de validação. Pegamos o guia Euraquem, tá? Pegamos o guia Euraquem, que conhece, sabe lá, tem os 6 exemplos, né? Pegamos aqueles 6 exemplos e jogamos no cálculo de incerteza. Legal, o que eu faço? Pego e simplesmente vou lá e insiro os dados e vejo se o resultado vai bater com o guia. Bateu? Ok. Isso para cálculo. Agora vamos falar do LINS. O LINS, por exemplo, você tem a parte de armazenamento. Tá? Você não pode perder a amostra no meio. Tá? Você não pode perder a amostra durante o teu processo. Se entrou uma amostra, ela tem que estar na tua base de dados. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer, cadastrei esta amostra. Beleza.
Agora eu vou fazer uma consulta no banco de dados para encontrar aquela amostra. Tá? E assim por diante. Cada etapa. Ah, deletei. Eu posso deletar? Então vamos verificar. Então eu forço essas coisas. Tá? Programador, ele tem um quezinho a mais, que a gente acaba pegando, né? Que é tipo assim, olha, tem uma amostra com um número. Se eu conseguir editar um número e colocar esse número como outra amostra, ele vai sobrepor ou não? O seu sistema faz isso? Você já testou o que acontece? Então, são estas questões que é validar. Então, validar, joga essa palavra fora. Você fala assim, ó, eu tenho confiança no meu processo. Tá? E validar não é chegar e falar assim, seu software é validado? É validado. Não é assim que funciona. Nós estamos dentro de um sistema de gestão da qualidade. Preciso fazer o quê? Quando você valida o teu método, você não tem que fazer um relatório de validação? É a mesma coisa Tem para que o software. apresentar os resultados, né? Apresentar os testes que foram feitos, né? Exato. Como é que um avaliador vai lá no laboratório e vai verificar se o software funciona se você não tem pelo menos um relatório para mostrar que você testou e funcionou, né? Quando você muda o método, né, o método analítico, tá? Vamos pensar. Sei lá, você mudou o detector. Você não vai ter que validar pelo menos parcialmente o teu método para identificar o que mudou? Você não tem que fazer uma verificação? Você mudou o teu software. Você vai manter só aquele relatóriozinho de validação anterior? Não. Você vai ter que validar novamente. E assim por diante. Entendi. E aí, Vitor, nesse contexto a gente até recebeu uma perguntinha que eu tinha até já compartilhado contigo, que a Uhum. gente tem bastante softwares nos laboratórios que estão vinculados a equipamentos, né? Então, cada Uhum. fornecedor tem um tipo de equipamento, uma marca, e a maior parte desses equipamentos acompanha o software. Esse software de equipamento, ele precisa ser validado? Tá. Vamos de novo. Você tem um método, vamos pegar assim. Você tem um método. Eu gosto de jogar para o método porque é o dia do analista, né? Se a gente Aham. estivesse conversando mais com o pessoal de TI, eu já falava É outro outra exemplo. linguagem. É outra linguagem, exato. Então vamos pegar o método. Você pegou um método normalizado, o standard method, tá? Ele é validado, não é? Ele veio de lá validado. Ok. Você colocou na tua máquina. E aí? Será que o objetivo que ele está se propondo está sendo cumprido? Então, por exemplo, você Aham. está fazendo o cálculo de linearidade lá. Pô, mas está correto? Ele está usando a equação correta? O resultado está dando correto? Como é que você comprova isso? Tá? Fazendo o cálculo, batendo e comparando um com o outro. Então, Entendi. esse tipo de coisinha é interessante você ver, porque a gente confia cegamente no computador, né, como se ele desse sempre o resultado correto. Tá? Vamos chamar já que eu conheço o Igor há uma longa data, então a gente já pode invocar o nome dele. Né? Eu acho que ele está ouvindo também. Ele estava aí, Igor, sim. estava aí, né? Eu também vi. Eu falei, Igor, se eu mentir, você escreve aí, tá? Me ajuda a mentir junto. Não, mas tinha uma época, tinha uma planilha, né, que o pessoal fazia um cálculo numa empresa que ele trabalhava, e o pessoal fazia uma planilha, a planilha funcionava, beleza. Ah, ele aí. Tá? Aí, né, oi, meu. E a planilha funcionava. Ok, beleza. Aí, é tudo 486, tá? 486. Beleza. E aí, o que acontecia? Vamos mudar, vamos atualizar os computadores, vamos pegar tudo Pentium. Beleza. A mesma planilha. Parou de funcionar o cálculo. Não Ah, roda. peraí. Eu peguei um computador melhor, ficou pior, né, ficou bem pior. Bom, legal. Aí eu comecei a conversar com o Igor, depois de um tempo, e eu comecei a explicar para ele. Falei, tem um bug, FDIV bug. Tá? Pode procurar aí na Intel. Os primeiros Pentiums, né, o Pentium 1, tá? Não vamos colocar uma idade aí, senão eu vou ficar muito velho. É. Os primeiros Pentiums, eles tinham um problema no processador matemático dele. E dava um erro na quinta casa decimal. Imagina isso hoje. Imagina isso hoje. Então a Que gente transtorno. confia que aquele resultado é o resultado correto.
Mas às vezes vem um problema. Tá, e como é que se resolvia esse problema à época? Você tinha que baixar um programinha, tá? Atualizar a BIOS da tua placa-mãe, e aí ele resolvia esse problema. Legal? E quem não atualizou? Você fala, pô, mas isso é começo dos anos 90 aí, né? Tá, vamos andar 20 anos para frente? O Excel 2007. Você já viu em algum laboratório por aí, Tati? Excel 2007 rodando? É. Ainda tem, não tem? Tem. Legal. Então vamos lá. Lembra que eu falei da atualização do Windows, que é importante. A atualização do Office vem com o Windows. Beleza, por isso que eu tenho que fazer. Agora vamos falar o probleminha. O Excel 2007, ele vinha com um erro. Se você fizesse alguma conta cujo resultado desse exatamente 65.535, ele dava uma arredondada assim pequena. Tá? Ele arredondava para 100 mil. Que bom. Interessante. Nem vai afetar nada. Não, vamos pensar na cromatografia, né? Uma área de 65 mil não é quase nada, né? Ele simplesmente dobra, né? Pega 50% e mete lá. Legal. Tá, perceberam esse erro, é um erro de cálculo. Tá? E aí? Aí você tem que atualizar o teu Office. Se atualizou o Office, não tem problema nenhum. Atualizou o Office, ele corrige esse problema. Tá? E quem não atualizou? Ficou E se a planilha der isso, é algo que ainda assumiu o risco. Assumiu o risco. Mas, de novo, isso eu acho que é uma informação que poucas pessoas sabem. Né? Por que eu sei? Porque eu trabalho na área também de informática. Então, eu sei da importância no laboratório e também sei lá. Então, com o software, com o Confilab, nós chamamos o pessoal de TI no desenvolvimento e simplesmente a gente fala o quê? A gente chama o pessoal de TI e a gente fala, olha, eu preciso de uma planilha tal, eu preciso fazer um cálculo tal. Eu falei, gente, eu preciso fazer um cálculo, mas não posso utilizar uma variável decimal. Tá? Na programação, você tem um monte de tipos de variáveis diferentes. Tem variável com 4 casas, mas não é só o número de casas, mas também é o número de precisão. Eu falei, olha, eu preciso de uma variável deste tipo. Por quê? Porque se eu utilizar de ponto flutuante, ela vai dar um erro na quinta casa, sexta casa decimal. E eu descobri isso com uma aluna minha, que ela se confundiu. Quando eu falei para ela colocar um dado da variável do jeito que era para ser, ela declarou essa variável como outro tipo. E aparecia sempre um número aleatório. Se você trabalhar com uma concentração muito baixa, imagina isso. Né? Você trabalhar na ordem que você trabalhar com resíduos. As consequências, né, de ter um Absurdo. resultado errado, né? E aí, desculpa, pode falar. Não, eu falei, aí quando você entra com dado, você digita o valor correto. Né? Então você colocou lá, 0,00042. Vai para o teu banco de dados. Na hora que você armazena no teu banco de dados, você coloca um valor diferente, né? Por quê? Não porque você não digitou. Ele vai colocar diferente porque tua variável não suporta aquela quantidade de dados. Então ele pode buscar com 0,04. Aquele 2 você já perdeu, que vinha depois do 4. Ou pior ainda, ele pode pegar aquele 2 como é ponto flutuante e transformar em 7. Transformar em 8. O que era mais próximo de 0,4, você acaba virando próximo de 0,5. E dependendo do processo que a gente está falando, isso vai gerar uma consequência até que grave, né? Então você imagina, quer dizer, isso são questões que nós levantamos, por exemplo, na hora de desenvolver o software, antes de botar na bancada. E essas são questões que vocês vão ter que levantar para quando você for fazer a validação. Vai lá, coloca um número pequeno, coloca um número gigante. Tá? Será que o programador daquele LINS, será que aquele programador daquele teu programa, será que a tua planilha... Vitor, eu vou agradecer, mas a gente vai precisar encerrar. Se você
estiver disponível, a gente pode fazer uma parte 2, que a gente ainda ficou devendo algumas informações que até acho muito importantes, Sim. relacionado à parte de backup, controle de acesso, tudo isso está dentro do 711, que infelizmente o tempo é Uhum. curto, não deu para falar. Então eu te convido Antivírus, para a próxima né? semana, antivírus, exatamente. Então eu te convido, se tiver disponibilidade na próxima semana, a gente faz a parte 2 e Beleza? volta a falar um pouquinho mais desse assunto. Mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que foi de muita valia para todo mundo que estava aqui e ficou com a gente aí até o final. Ficando Pô, eu devendo até a agradeço, pergunta cara. da doutora Paula, mas a gente manda Nossa, lá para você, tá bom? tá bom E a então. gente fala da parte 2. Vitor, muito Não, tem o obrigada, Billy viu? também, que ele tem uma pergunta aqui pra gente. A parte 2 a gente responde tudo. Parte 2, combinado. Semana que vem, então. Tá bom, Muito então. Um obrigada, viu? abraço. O outro. Tchau, Nada, tchau. abração. Tchau, tchau. Pessoal, realmente nosso tempo ele é restrito, mas eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live de gestão de informação, um assunto bem delicado e como a gente comentou, ele está ali crescendo cada vez mais, né? Essas informações a gente acha muito importante dar uma padronizada, aumentar o conhecimento, saber como que a gente pode fazer efetivamente isso no laboratório. Então, muito obrigado pela participação. Todo o pessoal que colocou que tem interesse no material, eu vou disponibilizar, nossa equipe disponibilizará para vocês. E a gente se vê na parte 2 semana que vem, tá bom? Muito obrigado. TZF é o seu canal de consulta e logo nossos clientes recebem o caderninho. Um abraço para vocês, viu? Até mais.